Oi, pessoal, voltando aqui, né, com o resumão do dia, tá? A gente tá falando do item 4 dos conhecimentos gerais, ok? Que vai falar de unidade de conservação, tá? Mas também vai falar de recursos hídricos. Então, a gente vai dividir, tá? Em duas aulas, uma hoje e outra amanhã sobre isso. Olha aqui o que eu fiz. Fiquei bem feliz, né, primeiramente, de saber por aqui pelos comentários que, né, as informações que a gente às vezes, né, passa desapercebido e não fala aqui, são tão importantes como por exemplo, né, que tinha mudado, assim como foi importante para mim que a Suzana falou, né, foi importante para outros aí que já deram aí, fizeram seu comentário aqui no canal, que não sabiam também do novo edital, tá? Então isso é muito bacana, repercutiu, lógico que a chamadinha que eu fiz nas redes sociais também ajudou, né, para o pessoal dar uma olhada o que foi essa mudança, né, mas foi bem bacana. Ai, gente, esse cabelinho hoje tá ótimo, vamos lá, tá? Fiz a unha, vocês não repararam, porque eu nunca faço, tem um casamento esse final de semana para ir, então já tô me preparando. Gente, então foi muito bacana, tá, a gente tá interagindo dessa forma, ok? Deixa eu arrumando meu cabelo aqui até eu achar que ficar bom, né? Tudo bem. Ok. A gente falou no começo da semana, né? Eu dei uma faladinha pra vocês referente a alguns problemas que a gente, né, iria encontrar, tá? Durante esse percurso de estudo aí, que acaba atrasando o nosso estudo ou modificando o nosso planejamento, tá, gente? E hoje de novo, tá? De novo, quase que eu me atrapalho toda, porque fui ver hoje de manhã, eu havia perdido os 2 cartões de crédito junto. Perdi, roubaram, esqueci em algum lugar, não sei. Porém, eu tinha que correr fazer o cancelamento. E isso demanda um certo tempo, burocracia, e daí a gente começa a perceber quanto tempo que a gente não consegue realmente focar completamente nos estudos, ainda mais se a gente é casado, se a gente trabalha fora, se a gente tem outras, né, atividades, aí é quase que impossível se dedicar 100% aos estudos, tá? Mas a gente vai, aí eu tenho certeza que muita gente igual a mim, né, aí estudando para esse concurso, e vai valer a pena sim, tá? Vai valer a pena sim, todo esforço nunca é em vão, certo? Então, motivando vocês, perdeu tempo hoje, sei lá, perdi 3, 4 horas com problema, beleza, vamos recuperar em outro momento, a gente estuda, o negócio é não desanimar e também não ficar desesperado, a gente precisa ter esse controle aí das nossas emoções, ok? Então tá, eu vou mostrar aqui, né, o jeito que eu tô estudando, espero que dê pra ver, tá? Olha lá, eu faço, né, o tópico, né, aqui, unidade de conservação, coloco as leis para memorizando, né, depois eu vou lá e colo nos meus post-it, tá? Quais são as leis que esse tópico tá pedindo. E aqui a gente começa a fazer anotações, né, para diferenciar uma da outra e começar, né, a ligar uma na outra para no final ficar super compreendido, ok? Então, uma dica de estudo aí. E aqui eu dividi, ó, né, a lei federal regulamentando o parágrafo 225 da Constituição, tá? E a lei complementar 5991 estadual, elas vão falar de unidade de conservação. Porém, o restante aqui vai falar sobre recursos hídricos. Então, a gente fazer essa separação eu acho bacana, tá? Ok, vamos começar então do princípio. Essa lei federal aqui, 9.985, né, de 2000, tá? Ela foi o quê? Ela veio regulamentar alguns parágrafos da Constituição. Porque o que diz a Constituição? Gente, deem uma olhadinha, tá? É importante. Muitas questões da prova, independente aí da sua específica ou não, provavelmente vai perguntar sobre essa Constituição. Lembrando que a Constituição de 88 é uma das primeiras, é a primeira Constituição brasileira que tem um parágrafo exclusivo para proteção do meio ambiente. Porém, esse parágrafo ele ficou muito vago. Então, assim, foi falado aqui e depois vieram as leis, né, regulamentando como deveria ser cobrado o que está escrito na Constituição. Pois bem,
Artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-la e preservá-la para as presentes e futuras gerações. Ok, direito de todos, porém dever de todos também. Beleza? Beleza. Aí vai falar aqui, ó. Parágrafo 1. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe o poder público, por isso depois, né, a lei, o poder público criou para isso, tá? Para assegurar, então, a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, primeiro, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistema. Segundo, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa, à manipulação de material genético. E o terceiro, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através da lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifique sua proteção. E depois a gente vai lá para o 7, né, que é o que está pedindo esse tópico aqui dos conhecimentos gerais. Proteger a fauna e a flora vedadas na forma de lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Pois bem, lindo, maravilhoso, está aqui na Constituição que a gente precisa preservar, mas aí como? Através do quê? De que jeito? É mais ou menos assim. Foi de 88, em 2000 fica pronto a Lei Federal 9.985, tá? Aonde ele vai falar assim, ó, regulamenta o artigo 225, parágrafo 1, incisos 1, 2, 3 e 7 da Constituição Federal. Institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza e dá outras prioridades. Pois bem, tem que imprimir? Tem que imprimir, tá, gente? Imprimir, grifar, riscar, não tem jeito, tá? A gente precisa ter esse material em mãos. Ótimo aquele que consegue estudar só eletronicamente, mas eu aqui preciso, já sou acostumada, é a minha forma de estudar e porque pra mim dá certo é estar imprimindo aqui, rabiscando, lendo, tá? Ok, Constituição linda, maravilhosa, vamos agora fazer uma lei para que isso realmente funcione e que tudo aconteça conforme essa lei está mandando, lembrando que é uma lei. Então essa lei vem dizer assim, gente, vou lendo e vou explicando, tá? Se fosse uma coisa mais profissa, eu tinha aqueles quadros, mas não é, tá? Então a gente vai assim mesmo. Olha lá. Artigo 1. Essa lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, SNUC, tá? SNUC. Estabelece critérios e normas de criação implantando a gestão das unidades de conservação. Então lá falou que tinha que proteger a fauna e a flora, mas de que jeito, de que forma, como? Aqui com essa lei federal cria-se as áreas de conservação ambiental, onde a gente vai ver quais são os tipos, o que pode ser considerado uma área de preservação, né? Os parques nacionais, estaduais, nacionais, municipais, o que é que eu posso considerar uma área de proteção, tá, ambiental, tudo bem? Ok, vamos lá. Aí aqui no artigo 2, ele vai explicar o que, eu gosto muito disso, porque para quem é leigo, isso aqui fica bem claro, tá? Falando, né, na verdade está fazendo o quê? Está descrevendo o que quer dizer as palavras que estão dentro dessa lei que pode ficar mal interpretada. Então tá falando lá o que é uma unidade de conservação, é um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, por isso que logo em seguida a gente vai falar dos recursos hídricos, porque também faz parte da conservação aqui, a área de conservação, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sobre regime especial de administração ao qual se aplicam
garantias adequadas de proteção, tá? Isso, então, é uma unidade de conservação, ok? Ok. O que é conservação da natureza, tá? O manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, tá? E aí a gente vai entender que dentro dessas áreas de conservação, a única permissão é algo que realmente seja sustentável, tá bom? Que permita que as futuras gerações também possam aproveitar dessa reserva, ok? Vamos dessa unidade de conservação. Diversidade biológica, o que é diversidade biológica? O que são recursos ambientais, que é a atmosfera, as águas interiores, superficiais, subterrâneas, estuário, o mar territorial, o solo, o subsolo, elementos da biosfera, fauna e flora. Tudo isso são recursos ambientais, ok? Preservação. Um conjunto de métodos, procedimentos e política que visem a proteção de longo prazo das espécies, tá? Habitats e ecossistema, além da manutenção dos processos ecológicos, tá? Então, essa é a preservação. Proteção integral, tá? Que quer dizer, a manutenção desses ecossistemas livre de alterações causadas pela interferência humana. Admitido apenas o uso indireto. Daí a gente vai ver mais pra frente sobre isso, tá? O uso direto e o uso indireto aí dessas unidades de conservação. Manejo, tá? Aí tem aqui conservação in situ, tá? Conservação do ecossistema e do habitat, na manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais. Sempre que a gente falar em área de conservação, a gente precisa pensar nisso, tá? Todo o olhar de proteção, todo o olhar de cuidado, de preservação, de restauração, são de espécies nativas daquele local, ok? Tanto que a gente vai ver aqui que é proibido aí, né, inserir nessas áreas de conservação aqui, dessas unidades de conservação aqui, espécies exóticas, tá? Então aqui, uso direto e uso indireto. Uso indireto, aquele que não envolve o consumo, tá? Por isso que a gente falou ali na proteção integral, tá? É o uso indireto. Então, que eu não vou pegar aquela madeira para vender, eu não vou pegar aquilo para uso próprio. Mas depois aí vem algumas mudanças, a gente vai vendo que não é bem assim, tanto indireto quanto direto. Mas olha lá, o uso direto é aquele que envolve a coleta e o uso comercial ou não dos recursos naturais, tá? Então, tem o uso direto, tem com o uso direto. Uso sustentável, tá? Onde, né, se tem todo o cuidado aí para se preservar as espécies, tanto nos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade. Extrativismo. O que é o extrativismo aqui? Sistema de exploração baseando na coleta de extração de maneira sustentável, tá? Dentro dessas áreas de conservação. Recuperação e restauração são duas coisas bem distintas. Recuperação, tá? Eu vou pegar aquela área degradada e dar condição a ela, tá? Para que ela fique, mesmo que de forma diferente, tá? Da sua condição original, mas que chegue perto. Tá? Então, isso é uma recuperação de uma área. Agora, uma restauração, eu já quero que ela fique o máximo possível igual à original, tá? Zoneamento. O que é esse zoneamento aqui, gente? É a definição de setores, tá? Aonde, quem que vai estar em volta dessas unidades de conservação. Olha lá. Definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivo de manejo e normas específicas com o propósito de propiciar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz. Então, quem está em torno ali, né, no zoneamento, ok? Plano de manejo, que é um documento técnico, mediante o qual, né, e com fundamentos e objetivos certinho, vai estabelecer o seu zoneamento, então, e as normas que devem ser naquela unidade de conservação, tá? Esse é o plano de manejo. Zona de amortecimento é o entorno, tá? É o entorno bem próximo ali de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições, tá? Pode ter algum tipo de funcionamento, empreendimento ao entorno? Pode, mas ela tem que ter licenças ambientais, tem que ter normas de uso e tá sempre priorizando aí a preservação dessa unidade, ok? O que mais que a gente tem aqui? Corredores ecológicos, tá? Lembrando que
quando a gente fala um pouquinho sobre essa questão aí, se a gente entrar, o pessoal talvez, né, da agronomia vai entrar um pouquinho no Código Florestal, não sei, não lembro de ter visto no edital, mas quando a gente fala de reserva legal dentro de uma propriedade, né, fica questionável essa reserva legal justamente por causa disso, tá? Teoricamente, essa reserva legal lá em 65, ela não era uma reserva legal biológica, né? Pelos conhecimentos que eu tive nos bastidores aí de órgãos ambientais, na época, e pessoas que na época, né, fizeram parte, teoricamente, desse movimento, essas reservas legais, elas tinham um intuito de reserva legal, mas era econômica. Não era uma reserva legal no intuito ecológica, propriamente dito. Isso vem se confundindo um pouco, né, depois, né, no linear aí do tempo, os problemas ambientais começaram a acontecer e essa reserva legal ela começou a ter um olhar, né, ecológico. Mas a gente para pensar, essa reserva legal sem um corredor ecológico, ela não tem um fundamento aí para a questão de raciocínio lógico, tá? Então, se uma reserva legal perdida lá no meio de uma área, ela precisa, para que aquela biodiversidade tanto se estabeleça, quanto ela necessita de um corredor ecológico, tá? Então, esse corredor ecológico, ele tem as suas prioridades, né? Aonde o quê? Se eu tenho uma reserva legal, o correto é fazer um corredor ecológico para que ela se ligue a outra reserva legal, ou que ela se ligue a uma área de preservação permanente, para que ali, né, haja esse circular de espécies. Olha lá, são porções então de ecossistemas naturais ou seminaturais, então eu posso, né, fazer esses corredores ligando unidades de conservação que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, tá? Então é muito importante aí esse corredor ecológico ali, em qualquer área isolada, né, ele faz um papel fundamental, né? Essa área isolada ela vai ter uma maior, biodiversidade aumentada, enfim, se ela tiver um corredor ecológico aí ligando ela a outra porção que faça, né, essa mudança aí, esse tráfico de genes aí, vai? Tráfico de carro, tá, gente? De ir de volta, não tráfico de traficar, tá? Tráfego de carro, de movimento, tá? Ok, vamos lá. O capítulo 2 dessa lei federal 9.985, tá? Ele vai falar então do sistema, quais são, né, por que se instalou esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, né? Ele tem o intuito, tem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federal, estaduais e municipais, de acordo com o disposto nesta lei. Olha lá. Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos do território nacional e nas águas jurisdicionais, tá? Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito nacional e regional também, contribuir para a preservação e restauração da biodiversidade e ecossistemas naturais, promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais, promover a utilização dos princípios e práticas de conservação natural, proteger a paisagens naturais, proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica, tá? Proteger a característica relevante de natureza geológica, geomorfológica, né? Entre outras aqui. Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos. O que é edáficos? Essa água que fica no solo. Então, pode ser um olho d'água, né? Um manancial, enfim, tá? Recuperar e restaurar ecossistemas degradados. Proporcionar meios incentivo para atividade de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental. Então, aqui fica estabelecido que essas unidades de conservação, ela pode sim ter uma utilidade, tá? Desde que obedeça à lei. Seja o ecoturismo, a gente vai ver, seja o ecoturismo, seja para visitação, a gente tem lá, pega o Parque Nacional do Iguaçu, tá? É uma propriedade pública e privada, né? Na verdade,
né, pública, mas para você entrar lá você tem que pagar. Por que tem que pagar? Tá tudo disposto aqui, tá? Que tem sim, você pode cobrar desde que você cuide, desde que, tá? Daí ele vai falar aqui, gente, entre outras coisas que eu vou correr, senão se for explicativo vai 1 hora aqui, mas algumas coisas que eu marquei. O órgão central, então, o Ministério do Meio Ambiente, tá? Junto com o CONAMA, e aqui ainda tá falando que órgãos executores, Instituto Chico Mendes e o IBAMA, tá? Para fiscalizar isso daí. Quais são as unidades, então, integrantes desse sistema? Unidade de proteção integral e também de uso sustentável, ok? Aí, quem são, né? Qual que é o grupo das unidades de proteção integral? Tá? Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio de vidas silvestres, ok? Aqui ele vai falar sobre cada uma delas, tá? O que é reserva biológica, estação ecológica, deixa eu ver, não vou ficar falando uma por uma, tá? Aí no artigo 14, ele vai falar de unidades de uso sustentável, tá? Que são áreas, olha aqui, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reservas extrativistas, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural, ok? Essas são geralmente extensas, são áreas extensas, tá? A área de proteção ambiental, a área relevante é uma área menor e assim cada inciso aqui vai falar sobre isso, tá? Vai discursar sobre cada um desses itens. Sobre reserva extrativista e vai indo aqui, tá bom? Vamos lá. São proibidas a exploração de recursos minerais e caça amadorista ou profissional dentro dessas áreas, ok? Reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, lembrando que a exploração desses recursos naturais pode sim, mas de maneira sustentável, ok? O que quer dizer isso? Né? Eu posso tirar uma árvore desde que eu plante outra, né? Eu posso usar aquele recurso, mas sempre cuidando, né, para que aquilo não se acabe, ok? De uso sustentável. Lembrando que existem madeiras que não podem ser cortadas, que existem árvores que não podem ser derrubadas, né? E assim sucessivamente, tá? Aqui, reserva de desenvolvimento sustentável. Todos esses, eles têm aqui algumas coisas, alguns fatores que se parecem, tá? Olha lá. É permitida a iniciativa de pesquisa científica em todos eles, tá? A visita pode ter visita pública, tá? Desde que seja aí monitorada, tudo, tá? Objetivos. Reservas particulares do patrimônio natural, tá? A visitação com objetivo turístico, recreativo e educacionais, pode ser também para pesquisa científica. Então, todas elas são muito parecidas. Algumas com algumas peculiaridades, outras não. Vamos lá no capítulo 4, tá? Da criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Então, a criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos. Eu tenho uma área florestal, eu quero saber se ela é uma unidade de conservação. Eu vou a bel prazer falar? Não. Vou lá apontar e vou dizer que é? Não. Existe aí, então, um estudo técnico e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para unidade conforme se dispuser em regulamento. Gente, essa área que for denominada unidade de conservação, né? Quem estiver ao redor dela, se o estudo achar que deva se estender mais, tá? Eles podem fazer negociação com o dono dessas terras ou mesmo desapropriar, se não houver acordo, desapropriar essas terras, tá? Até onde eles acham que seja o limite seguro aí para a conservação dessas unidades, tá? Proteção integral, estação ecológica, O que mais? Artigo 23, vamos lá, que é grandinho isso daqui, tá? Mas eu anotei algumas coisas. Olha lá, as unidades de conservação, tá? Exceto a área de proteção ambiental e particular do patrimônio, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos, tá? Que nem a gente já tinha falado lá. Precisa ter aí esses corredores ecológicos. 28, são proibidas nas unidades de conservação quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu plano de manejo e seus regulamentos. Então, se não está no papel, não pode ser feito, tá? É proibida a introdução, então, nas unidades de conservação de espécies autóctones,
autóctones, que não sejam natural daquela região, daquele ecossistema ali, tá bom? Ok. Nas áreas particulares, né, em refúgio de vida, tá. Aqui. Artigo 34. Os órgãos responsáveis pela administração das unidades de conservação podem receber recursos e doações de qualquer natureza, nacional ou internacionais, com ou sem encargos, provenientes de organizações privadas ou públicas ou de pessoas físicas que desejam colaborar com sua conservação. Lembrando que isso vai ter aí um administrador, certo? Então, pode ser doado. Pode ser doado. A gente vai ler mais pra frente, que daí o governo vê aí uma possibilidade de lucrar, tá? A gente vai ver aqui nessa próxima Lei Complementar 59 aqui, 91, tá bom? Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significado impacto ambiental, tá? Considerado pelo órgão ambiental competente como fundamento do estudo de impacto ambiental e respectivo relatório e RIMA, tá? O empreendedor é obrigado a apoiar a implantação de manutenção da unidade de conservação do grupo de proteção integral. Então, aquilo que não era integral passa a ser integral conforme o órgão ambiental achar que seja necessário, tá? Ação e omissão das pessoas físicas ou jurídicas, elas estão aí, então, sujeitas a infrações e sanções previstas na lei, tá? Então, se eu sou vizinha e acontece alguma coisa aí, coloco fogo e pega fogo nessa área, a gente vai aí, tá, tendo algumas penalidades aí por isso, ok? A empresa onde eu trabalhava, a gente tinha uma cultura que era plantada do lado de uma área de conservação, tá? E era um cuidado, sim, redobrado, né, por ser uma área de conservação, né, uma unidade de conservação, né, o cuidado acaba sendo redobrado porque qualquer coisa que aconteça ali, as autuações vêm e vêm mesmo. Obrigada. Ok. Rapidamente aí que já deu 27 minutos. Vamos lá. Essa lei complementar é uma lei, então, do Estado do Paraná, aonde ela vai dizer, em súmula, dispõe da repartição de 5% do ICMS. Aqui alude o artigo 2 da Lei 94/91 que a gente viu, aos municípios com mananciais de abastecimento e unidades de conservação ambiental, assim como adota outras providências. O que está falando, bem resumidamente, isso daqui? Tá ganhando dinheiro com ecoturismo? Tá ganhando dinheiro com extração sustentável? Opa, 5% vai para o município, tá? Do ICMS. O que é esse ICMS? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, ele obriga essas unidades de conservação aqui, tá, né? Destinando, repartindo aí 5% do seu ICMS aos municípios onde elas são alocadas. Daí ele vai vir aqui, logo em seguida tem um decreto e vai falando algumas coisas sobre e se essa área de reserva for entre um município e outro, como é que faz o cálculo? 50% desses 50% desses 5% do ICMS vai para um município, outro vai para o outro, mas se um município for maior, ele vai ficar com uma parte maior. Então, ele vai complementando aqui, se vocês derem uma olhada ali, na lei, ele já puxou imediatamente junto, tá? Esses decretos, tá? Então, essa lei complementar número 59 e 51, ela traz alguns decretos aqui, estabelecendo algumas peculiaridades entre mesmo o ICMS, daí ele começa a se estender um pouquinho mais, tá? Ele vai dizendo aqui que existe, então, unidade de conservação em âmbito municipal, estadual e federal, tá? Ele vai dar alguns cálculos aqui para fazer, que não acredito que não vai ser necessário aprender isso, tá? E ele vai dizer aqui, ó, considerando para tanto as seguintes categorias de manejo. Quem pode fazer manejo? Reserva biológica, estação ecológica, parques, florestas, reservas particulares de patrimônio natural, áreas de relevante interesse ecológico, áreas de proteção ambiental, áreas especiais e locais de interesse turísticos, refúgios de vida silvestre e monumentos naturais, ok? Então, quer dizer, qualquer lugar que de alguma forma, né, recebe um dinheiro ou cobra por visita turística, ele vai estar repassando para o município 5% do ICMS, ok? 5% do ICMS em cima ali, ok. Aí um decreto logo em seguida, 4.262 de 94, ele vem falar o quê? Tá? Ele vem falar sobre uma reserva particular de patrimônio natural que será criado em imóvel de domínio privado,
tá? Olha lá, em suma, institui no território do estado do Paraná a categoria de manejo de unidades de conservação denominadas reservas particulares do patrimônio natural, estabelecendo estímulos e incentivos à sua implementação. O que quer dizer isso? Ele está fazendo com que os municípios, tá? Eles, através desse incentivo, né, eles ajudem aí a promover essa unidade de conservação na sua cidade. Lembrando que a gente tem aqui, né, assim conforme o IAP, né, o Instituto Ambiental, autorizar, ele pode ser utilizado desde que devidamente autorizados, como pesquisa, educação ambiental, ecoturismo com anuência do proprietário, ok? Isso aí, né, nas reservas particulares aí, tá bom? É aquilo, eu tenho uma área de floresta, não posso mexer nela? Não posso fazer nada, eu perdi essa área, eu perdi esse patrimônio? Não, né? Tem uma forma de se utilizar ecologicamente correta, sustentável, aonde eu posso, a gente tem aqui perto, né, um chamado Morro do Gavião, é uma propriedade particular, mas que é cobrado para as pessoas estarem visitando, né? Então, é isso que esse decreto vem dizer, para que os municípios estimulem isso nas pessoas, ok? Depois, logo em seguida, para terminar o dia de hoje, tá? Tem o decreto estadual número 3.446 de 97, onde cria as áreas especiais de uso regulares, tá? No estado do Paraná e dá outras providências. Gente, pois é, aqui, né, nesse decreto, ele vai dizer assim, que além de ecoturismo, dependendo da necessidade dessas pessoas que moram, né, dessas comunidades residentes nessas áreas, eles podem sim fazer o uso, né, para, olha lá, tá? Então, abre-se uma brecha na lei para quem mora ali, quem são, né, as pessoas residentes nessa área, né, sistema faxinal que chama, tá? Com o objetivo de criar condições para a melhoria na qualidade de vida das comunidades residentes e a manutenção do seu patrimônio cultural, conciliando as atividades agro-silvo-pastoril, tá? Com a conservação ambiental, incluindo a proteção das araucárias, né? Que é aí, né, a árvore típica do Paraná, o pinheiro do Paraná, tá? Então, para que ele pode usar essas áreas dele, tá? Produção de animal coletiva, a solta, através dos criadores comunitários, produção agrícola, policultura alimentar de subsistência para o consumo e também para comercialização. Então, abre uma brechinha aí, né, gente? Se a gente entender isso, tá? Extrativismo florestal de baixo impacto, manejo de erva mate, araucária e outras espécies nativas, tá? Então, ele abre aqui, né, área sur que chama, né? Então, cria áreas especiais de usos regulamentados, tá? Então, são essas unidades de conservação que esse decreto vai dizer que, olha, quem mora ali, quem depende, né, as pessoas nativas, elas podem utilizar? Podem.